Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso primeiro capítulo do livro O Poder do Agora. E aí, quais foram as reflexões que você teve desde ontem, desde a leitura da introdução do livro, das ativações que foram feitas? Hoje eu fiz as ativações com os anjos, com a DNB, e acho que é importante trazer para a consciência a intenção dessas ativações. Então, a minha intenção é estar presente, estar no aqui, no agora, me conectar com a minha essência, com o meu eu superior, com Deus, com a deusa, trazer esse empoderamento. Então, traga você também para a mente a consciência. Qual é a intenção? Qual é a minha intenção em participar deste clube de leitura? O que eu quero com a leitura do Poder do Agora? O que eu quero trazer para a minha vida? Tá bom? Então, vamos lá? Hoje nós vamos para o primeiro capítulo, que é Você Não É a Sua Mente. E ele faz algumas divisões desse capítulo. Então, começamos com o maior obstáculo para a iluminação. Iluminação, o que é isso? Por mais de 30 anos, um mendigo ficou sentado no mesmo lugar, debaixo de uma marquise, até que um dia uma conversa com um estranho mudou a sua vida. Tem um trocadinho aí para mim, moço? Murmurou, estendendo mecanicamente seu velho boné. Não, não tenho, disse o estranho. O que tem nesse baú debaixo de você? Nada. Isso aqui é só uma caixa velha que nem sei há quanto tempo sento em cima dela. Nunca olhou o que tem aí dentro? Perguntou o estranho. Não, respondeu. Pra quê? Não tem nada aqui. Dá uma olhada aí dentro, insistiu o estranho antes de ir embora. O mendigo resolveu abrir a caixa. Teve que fazer força para levantar a tampa e mal conseguia acreditar ao ver que o velho caixote estava cheio de ouro. Eu sou o estranho, sem nada para dar. Que está lhe dizendo para olhar para dentro. Não de uma caixa, mas sim para dentro de você mesmo. Imagino que você esteja pensando indignado, mas eu não sou um mendigo. Infelizmente, todos que ainda não encontraram a verdadeira riqueza, a radiante alegria do ser e uma paz inabalável, são mendigos, mesmo que possuam bens, riqueza material, buscam do lado de fora migalhas de prazer, aprovação, segurança ou amor, embora tenham um tesouro guardado dentro de si, que não só contém tudo isso, como é infinitamente maior do que qualquer coisa oferecida pelo mundo. Então, aqui a provocação, né? Vamos olhar para dentro da caixa. Vamos olhar para dentro da nossa caixa. Todas as respostas, tudo que a gente procura, 99,9% das vezes fora, está dentro da gente. Então, essa é a provocação. A palavra iluminação transmite a ideia de uma conquista sobre-humana
e isso agrada ao ego. Mas é simplesmente o estado natural de sentir-se em unidade com o ser. É um estado de conexão com algo imensurável e indestrutível. Pode parecer um paradoxo, mas este algo é essencialmente você. E ao mesmo tempo é muito maior do que você. A iluminação consiste em encontrar a verdadeira natureza por trás do nome e da forma. A incapacidade de sentir essa conexão dá origem a uma ilusão de separação, tanto de você mesmo quanto do mundo ao redor. Quando você percebe, consciente ou inconscientemente, como um fragmento isolado, o medo e os conflitos internos e externos tomam conta da sua vida. Adoro a definição simples de Buda para a iluminação. É o fim do sofrimento. Não há nada de sobre-humano nisso, não é mesmo? Claro que não, é uma definição completa. Ele apenas não diz o que a iluminação não é. Não é sofrimento. Mas o que resta quando não há mais sofrimento? Buda silencia a respeito. E este silêncio implica que teremos de encontrar a resposta por nós mesmos. Como ele emprega a definição negativa, a mente não consegue entendê-la como uma crença ou como uma conquista sobre-humana, um objetivo difícil de alcançar. Apesar disso, a maioria dos budistas acredita que a iluminação é algo apenas para o Buda e não para eles próprios, pelo menos não nesta vida. Você usou a palavra ser. Pode explicar o que quer dizer isso? Ser é a eterna e sempre presente vida única, que existe além das inúmeras formas de vida sujeitas ao nascimento e à morte. Entretanto, o ser não está apenas além, mas também dentro de todas as formas, com a mais profunda, indivisível e indestrutível essência interior. Isso significa que ele está ao seu alcance agora, sob a forma de um eu interior mais profundo, que é a verdadeira natureza dentro de você. Mas não procure aprendê-lo com a mente. Não tente entendê-lo. Só é possível conhecê-lo quando a mente está serena. Se estiver alerta, com toda a sua atenção voltada para agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Recuperar a consciência do ser é submeter-se a este estado de percepção dos sentidos. É o que se chama iluminação. E aí tem o símbolozinho da pausa ali. Então, o que é iluminação? Uma palavrinha que já vem assim, uau, não é muito difícil. Como assim eu, um ser iluminado? Não é estar no momento presente? Tá lá aquele monte de voz que grita o tempo todo na nossa cabeça. Simplesmente inspire, vai percebendo todas as partes do corpo, vai se conectando com você, com aqui, com agora, vai percebendo o ambiente onde você está. Eu vou repetir essa parte final.
se estiver em alerta, com toda a sua atenção voltada para o agora, você até poderá sentir o ser, mas jamais conseguirá compreendê-lo mentalmente. Será que a gente não tem que ouvir com o nosso coração? Vamos refletir a respeito. Quando você diz ser, está falando sobre Deus? Se estiver, por que não diz expressamente? A palavra Deus tornou-se vazia de significado ao longo de milhares de anos de utilização imprópria. Emprego-a ocasionalmente, mas com moderação. Considero imprópria a sua utilização por pessoas que jamais tiveram a menor ideia do reino sagrado, da infinita imensidão contida nesta palavra, mas que a usam com grande convicção, como se soubesse do que estão falando. Existem ainda aqueles que questionam o termo como se soubessem o que estão discutindo. Esse uso indevido dá origem a crenças, informações e delírios absurdos, tais como o meu ou o nosso Deus. O meu ou o nosso Deus é o único e verdadeiro. O seu Deus é falso. Ou a famosa frase de Nietzsche: Deus está morto. A palavra Deus se tornou um conceito fechado. Que quando a pronunciamos, criamos uma imagem mental, talvez não mais de um velhinho de barba branca, mas ainda uma representação mental de algo ou alguém externo a nós. E, quase inevitavelmente, alguém ou alguma coisa do sexo masculino. Tanto Deus quanto ser são palavras que não conseguem definir nem explicar a realidade por trás delas. No entanto, ser, entretanto, traz a vantagem de sugerir um conceito aberto. Não reduz o indivisível infinito a uma entidade finita. É impossível formar uma imagem mental a este respeito. Ninguém pode reivindicar a posse exclusiva do ser. Como ele fala, né? O meu Deus, o seu Deus é falso, o meu é o verdadeiro. E o ser, é eu sou. Ninguém reivindica. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença em relação. É a sua essência, tão acessível como sentir a sua própria presença, a realização do eu sou, que antecede o eu sou isso, ou eu sou aquilo. Portanto, a distância é muito curta entre a palavra ser e a vivência do ser. Acho que aqui cabe um parênteses, né, da gente trazer esse livro. Ele é um livro com 80 anos. Então, ser e Deus. Eu sou Deus em ação. Então, nós sabemos hoje que nós somos deusas. O Deus está dentro da gente também. O poder da criação está dentro da gente. O poder da manifestação está dentro da gente. É só a gente se empoderar disso. Então, acho que vale esse parêntese. Qual o maior obstáculo para vivenciar esta realidade? A realidade do ser. Identificar-se com a mente, o que faz com que estejamos sempre pensando alguma coisa. Ser incapaz de parar de pensar é uma aflição terrível, mas ninguém percebe por quê. Quase todos nós sofremos disso, e então consideramos uma coisa normal.
O ruído mental incessante nos impede de encontrar a área de serenidade interior, que é inseparável do ser. Isso faz com que a mente crie um falso eu interior, que projeta uma sombra de medo e sofrimento sobre nós. Examinaremos estes pontos detalhadamente mais adiante. O filósofo Descartes acredita ter alcançado a verdade mais fundamental quando proferiu a conhecida máxima: penso, logo existo. Cometeu, no entanto, um erro básico ao equiparar o pensar ao ser e a identidade ao pensamento. O pensador compulsivo, ou seja, quase todas as pessoas, vivem em um estado de aparente isolamento em um mundo povoado de conflitos e problemas. Um mundo que reflete a fragmentação da mente em uma escala cada vez maior. A iluminação é um estado de plenitude, de estar em unidade e, portanto, em paz. Em unidade tanto com o universo quanto com o eu interior mais profundo, ou seja, o ser. A iluminação é o fim não só do sofrimento e dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão de pensamentos. Que maravilhosa libertação, não? Quem aí se identifica com milhares de vozes? Ah, faz isso, ah, não faz aquilo, não faz aquilo outro. Isso, ah, o que vai pensar? O que não vai pensar? Então, a iluminação não é o fim. A iluminação é o fim não só do sofrimento, dos conflitos internos e externos permanentes, mas também da aterrorizante escravidão do pensamento. Quanto tempo que a gente consegue ficar sem pensar? Em estado de presença? Um segundo? Um minuto? Vamos tentar? Se nos identificamos com a mente, criamos uma tela opaca de conceitos, rótulos, imagens, palavras, julgamentos e definições que bloqueia todas as relações verdadeiras. Essa tela se situa entre você e o seu eu interior, entre você e o próximo, entre você e a natureza, entre você e Deus. E essa tela de pensamentos que cria a ilusão de separação. Uma ilusão de que existe você e o outro, totalmente à parte. Esquecemos o fato essencial de que, debaixo do nível das aparências físicas, formamos uma unidade com tudo aquilo que é. Por esquecermos, quero dizer que não sentimos mais essa unidade como uma realidade evidente por si só. Podemos até acreditar que isso seja verdade, mas não mais a reconhecemos como verdade. Acreditar pode até trazer conforto. No entanto, a libertação só pode vir através da vivência pessoal. Quantas vezes, a gente cria uma separação entre nós e a natureza, por exemplo? O outro, a outra pessoa. E nós todos somos uma unidade. Nós estamos aqui nesse planeta. O meu Deus, eu sou Deus, você é Deus. E nós somos o microcosmo do macrocosmo. Como seria resgatar isso, né?
Pensar se tornou uma doença. A doença acontece quando as coisas se desequilibram. Por exemplo, não há nada de errado com a divisão e a multiplicação das células do corpo humano. Mas, quando este processo acontece sem levar em conta o organismo como um todo, as células se proliferam e temos a doença. Se for usada corretamente, a mente é um instrumento magnífico. Entretanto, quando a usamos de forma errada, ela se torna destrutiva. Para ser ainda mais preciso, não é você que usa sua mente de forma errada. Em geral, você simplesmente não usa a mente. É ela que usa você. Essa é a doença. Você acredita que é a sua mente. Eis aí o delírio. O instrumento se apossou de você. Não concordo muito com isso. É verdade que penso muito sem um objetivo definido, como a maioria das pessoas, mas ainda posso escolher como usar a minha mente para ter e conseguir coisas, e faço isso o tempo todo. Só porque podemos resolver palavras cruzadas ou construir uma bomba atômica, não significa que estejamos usando a mente. Assim como os cães adoram mastigar ossos, a mente adora transformar dificuldades em problema. E é por isso que ela resolve palavras cruzadas e constrói bombas atômicas. Mas essas coisas não interessam a você. Pergunta então: você consegue se livrar da sua mente quando quer? Sim? Já encontrou o botão de desliga? A ideia é parar de pensar completamente? Não consigo, a não ser por 1 ou 2 segundos. Então, por que a mente está usando você? Estamos tão identificados com ela que nem percebemos que somos seus escravos. É quase como se algo nos dominasse sem termos consciência disso e passássemos a viver como se fôssemos a entidade dominadora. A liberdade começa quando percebemos que não somos a entidade dominadora, o pensador. Saber disso nos permite observar a entidade. No entanto, no momento em que começamos a observar o pensador, ativamos um nível mais alto de consciência. Começamos a perceber então que existe uma vasta área de inteligência além do pensamento. E que este é apenas um aspecto diminuto da inteligência. Percebemos também que todas as coisas realmente importantes, como a beleza, o amor, a criatividade, a alegria, a paz, surgem de um ponto além da mente. É quando começamos a acordar. Todas as nossas... Aqui tem um símbolozinho de pausa, então vamos refletir a respeito. Todas as nossas experiências, tudo que há de mais valioso na nossa vida, a gente desperta os nossos sentidos. O coração, o cardíaco, a visão, a gente olha se desliga alguma coisa. Então, tudo que realmente importa vai além da nossa mente. Ela vem do nosso coração. Libertando-se da sua mente. O que você quer dizer exatamente por observar o pensador? Quando alguém vai ao médico e diz:
ouço uma voz dentro da minha cabeça. Provavelmente será encaminhado a um psiquiatra. De uma forma ou de outra, praticamente todas as pessoas ouvem uma voz, algumas vozes, o tempo todo dentro da cabeça. São os processos involuntários do pensar, que acreditamos que não podemos interromper, manifestando-se como monólogos ou diálogos contínuos. Você já deve ter cruzado na rua com pessoas doidas, falando sem parar. Ou resmungando consigo mesmo. Isso não tem nada de diferente do que acontece com você e com as outras pessoas normais. Exceto que vocês não falam alto. A voz comenta, especula, julga, compara, desculpa, gosta, desgosta, critica. A voz não precisa ser relevante para a situação do momento, pois ela pode estar revivendo o passado recente ou remoto, ou ansiando ou imaginando possível situação futura. Vocês já perceberam que essas vozes, elas nunca são do presente? Elas são sempre para nos tirar do momento presente do que nós estamos fazendo, tentando fazer? Nesse último caso, ela imagina sempre as coisas indo mal, com um resultado desfavorável. É o que se chama de preocupação. Às vezes, essa trilha sonora é acompanhada de imagens ou filmes mentais. Mesmo que tenha alguma relação com o momento, a voz será interpretada em termos do passado. Isso acontece porque a voz pertence à mente condicionada, que é o resultado de toda a nossa história passada, bem como dos valores culturais coletivos que herdamos. Assim, vemos e julgamos o presente com os olhos do passado e construímos uma imagem totalmente distorcida. Não é raro que a voz se torne o pior inimigo de nós mesmos. Muitas pessoas vivem com um torturador em suas cabeças, que as ataca e pune sem parar, drenando a sua energia vital. Essa é a causa de muitas angústias e infelicidade, assim como de doenças. A boa notícia é que podemos nos libertar de nossas mentes. Essa é a única libertação verdadeira. Dê o primeiro passo neste exato momento. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente aos padrões repetitivos de pensamento, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. Isso não vai dar certo. Nossa, já deu errado lá atrás, por que você vai fazer de novo? Ah, não, fica aí quietinho. Por que você vai dar um pé na bunda desse trabalho que você não aguenta mais? Não, fica aí que é cômodo. Ah, se der errado, por que você vai terminar essa relação? Ah, ele é tão bom para outras coisas. Ele paga o cartão de crédito. Comece a prestar atenção ao que a voz diz, principalmente aos padrões repetitivos de pensamento, aquelas velhas trilhas sonoras que você escuta dentro da sua cabeça há anos. É isso que eu quero dizer com observar o pensador. Em um outro modo de dizer é o seguinte: ouça a voz dentro da sua cabeça. Esteja lá, presente, como uma testemunha. Coloque-se de espectador. Seja imparcial ao ouvir a voz. Não julgue nada. Só ouça. Não julgue ou condene
que você ouve, porque fazer isso significaria que a mesma voz acabou de voltar pela porta dos fundos. Você logo perceberá. Lá está a voz, aqui estou eu, ouvindo-a e observando-a. Sentir a própria presença não é um pensamento, é algo que surge de um ponto além da mente. Eu, há muito tempo, a primeira vez que eu li esse livro, eu costumava fazer isso com ansiedade. Quando vi aquela coisa, aquele medo que não sabia de onde vinha, eu ficava pensando, de onde vem isso? Racionalmente, analisando, sem julgar. É um exercício muito interessante. Assim, ouvir um pensamento significa que você está consciente não só do pensamento, mas também de você mesmo, como uma testemunha daquele pensamento. Isso acontece porque em uma nova dimensão da consciência, acabou de surgir. Quando você ouve um pensamento, sente a presença consciente, que é o seu interior mais profundo, por trás ou por debaixo do pensamento. O pensamento, então, perde o poder que exerce sobre você e se afasta rapidamente. Porque a mente não está mais recebendo a energia gerada pela sua identificação com ele. Quantas vezes a gente se identifica, sei lá, eu tô com dor de cabeça. Aí você fica focando na dor de cabeça aumenta. Como seria focar? Não tô com dor de cabeça. Parece besta, mas é interessante. Quando a gente tira o foco, não se identifica mais com aquilo ali, a energia gerada pela identificação acaba e isso perde a força. Esse é o começo do fim do pensamento involuntário e compulsivo. Quando o pensamento se afasta, percebemos uma interrupção no fluxo mental, um espaço de mente vazia. No início, esses espaços são curtos, talvez apenas alguns segundos, mas aos poucos se tornarão mais longos. Quando esses espaços acontecem, sentimos uma certa serenidade e paz interior. Este é o começo do estado natural do que sentirmos em unidade. Este é o começo do espaço natural de nos sentirmos em unidade como ser. Normalmente é encoberto pela mente. Com a prática, a sensação de paz e serenidade vai se intensificar. Na verdade, essa intensidade não tem fim. Você também vai sentir brotar lá dentro uma sutil emanação de alegria. É a alegria do seu ser. Não se trata de um estado de transe, nada disso. Se o preço da paz fosse a perda de consciência, o preço da serenidade, uma falta de vitalidade e de vivacidade, então não valeria a pena. É exatamente o oposto. Nesse estado de conexão interior, ficamos muito mais alertas. Estamos presentes por inteiro. Ao penetrarmos mais profundamente nesta área da mente vazia, como ela às vezes é chamada no Oriente, começamos a perceber um estado de pura consciência. Neste estado, sentimos a nossa própria presente com tal intensidade e alegria que os pensamentos, as emoções, nosso corpo e o mundo exterior, tudo se torna insignificantemente comparado a ele. No entanto, não é o estado egoísta, sim generoso. Ele nos transporta para um ponto além do que antes julgávamos ser o nosso eu interior. Essa presença é essencialmente você e, ao mesmo tempo,
muito maior do que você. Em vez de observar o pensador, podemos também criar um espaço de fluxo da mente, direcionando o foco da nossa atenção para o agora. Torne-se consciente do momento. Isso é profundamente gratificante de se fazer. Agindo assim, desviamos a consciência para longe da atividade da mente e criamos um espaço de mente vazia, em que ficamos extremamente alertas e conscientes, mas sem pensar. Essa é a essência da meditação. Na vida diária, é possível pôr isso em prática, dando total atenção a qualquer atividade rotineira, normalmente considerada como apenas um meio para atingir um objetivo, de modo a transformá-la em um fim em si mesma. Por exemplo, todas as vezes que você subir ou descer as escadas da casa ou no trabalho, preste muita atenção em cada passo, a cada movimento e até mesmo sua respiração. Esteja totalmente presente. Ou, enquanto lavar as mãos, preste atenção em todas as sensações provocadas por essa atividade, como o som, o contato com a água, o movimento das suas mãos, o cheiro do sabonete e assim por diante. Ou então, quando entrar em seu carro, pare alguns segundos depois de fechar a porta. Observe o seu fluxo de respiração. Tome consciência de um silencioso, mas poderoso sentido de presença. Para medir sem errar o seu sucesso nessa prática, verifique o grau de paz dentro de você. Sabe aquela... coloquei uma live para assistir, mas eu tô olhando mensagem no celular, eu tô ouvindo, tô respondendo, tô escrevendo um negócio que veio um insight. E é isso que ele pede pra gente parar. Esteja presente com o que você está fazendo. Está lavando a mão? Tá lavando a mão. Não tá pensando lá que tem que, depois de lavar a mão, e fazer café, cuidar do filho. Esteja presente. E eu acho que se a gente começar por uma coisa é mais fácil, porque se a gente quiser fazer isso o tempo inteiro, logo a gente vai desistir. Então, começa aos pouquinhos, mas começa a dar o primeiro passo. Esse é o exercício diário que a gente tem que fazer, né? O meu objetivo de ler este livro é exatamente isso, para trazer esse estado de presença. Porque é um treino diário, faz muito tempo que eu venho treinando e é o hábito, a rotina vira hábito, né? Então vamos lá, vamos treinar esse músculo. Vamos fazer a academia da presença. E aí, bora? Portanto, o passo mais importante da caminhada em direção à iluminação é aprendermos a dissociar de nossas mentes todas as coisas que criamos. Portanto, o passo mais importante na caminhada em direção à iluminação é aprendermos a nos dissociar de nossas mentes. Todas as vezes que criamos um espaço no fluxo do pensamento, a luz da nossa consciência ficará mais forte. Um dia, você pode se surpreender sorrindo para a voz dentro da sua cabeça, como sorriria para as travessuras de uma criança. Isso significa que você não está mais levando tão a sério o que vai pela mente, pois o seu eu interior não depende dela. Quantas vezes você está criando um projeto, querendo fazer uma atividade diferente e vem aquelas vozes: não, isso não vai dar certo. Você está perdendo tempo de novo com isso. Não sei o que é. Como seria
gente não se identificar com essas vozes. E aí, vamos brincar com ela? Observa, como quem observa uma criança brincando. Se divirta com elas. Então, elas perdem força. Iluminação, elevando-se acima do pensamento. O pensamento não é indispensável para sobrevivermos neste mundo? Não. Nossa mente é um instrumento, uma ferramenta. Está ali para ser usada em uma tarefa específica e depois ser deixada de lado. Sendo assim, eu poderia afirmar que 80 a 90% dos pensamentos não só são repetitivos e inúteis, mas por conta de uma natureza frequentemente negativa, são também nocivos. Observe sua mente e verificará como isso é verdade. Essa atitude causa uma perda significativa de energia vital. Esse tipo de pensamento compulsivo é, na verdade, um vício. O que caracteriza um vício? Simplesmente não termos mais a opção de parar. O vício parece mais forte do que nós. Proporciona ainda uma falsa sensação de prazer, um prazer que quase sempre se transforma em sofrimento. Por que temos de ser viciados em pensar? Porque estamos identificados com este processo, já que a percepção do eu interior tem origem no conteúdo e na atividade de nossas mentes. Acreditamos que deixaríamos de existir se parássemos de pensar. No processo de crescimento, construímos uma imagem mental de nós mesmos, baseada em nossos condicionamentos pessoal e cultural. Podemos chamar isso fantasma pessoal do ego. Consiste em uma atividade mental e só pode ser mantida através do pensar constante. A palavra ego tem sentidos diferentes para pessoas diferentes, mas aqui significa um falso eu interior, criado por uma identificação inconsciente com a sua mente. Para o ego, o momento presente dificilmente existe. Só o passado e o futuro são considerados importantes. Essa total inversão da verdade explica por que, para o ego, a mente não é totalmente funcional. O ego está sempre preocupado em manter vivo o pensamento e manter vivo o passado, porque pensa que sem ele não seríamos ninguém. E se projeta no futuro para assegurar a continuação da sua sobrevivência e buscar algum tipo de escape ou satisfação lá adiante. Ele diz assim: um dia, quando isso ou aquilo acontecer, vou ficar bem, feliz, em paz. Mesmo quando o ego parece estar preocupado com o presente, não é o presente que ele vê, porque constrói uma imagem completamente distorcida a partir do passado, ou então reduz o presente a um meio para obter um fim desejado, um fim que consiste em um futuro projetado pela mente. Observe a sua mente e verá que é assim que ela funciona. O momento presente tem a chave para a libertação, mas você não conseguirá percebê-lo enquanto você for sua mente. Não quero perder a minha capacidade de analisar e criticar.
Não me importo em aprender a pensar de forma mais clara, com um sentido mais direcionado. Mas não quero perder este dom que considero o bem mais precioso que temos. Sem ele, seríamos apenas mais uma espécie animal. O predomínio da mente é apenas um estágio da evolução da consciência. Precisamos urgentemente passar para o próximo estágio, senão seremos destruídos pela mente, que se transformou em um monstro. Falarei sobre isso em detalhes mais adiante. Pensamento e consciência não são sinônimos. O pensamento é um pequeno aspecto da consciência. O pensamento não consegue existir sem a consciência, mas a consciência não necessita do pensamento. A limitação significa chegar a um nível acima do pensamento e não ficar abaixo dele, ao nível de um animal ou de uma planta. No estado iluminado, continuamos a usar nossas mentes quando necessário, mas de um modo mais focalizado e eficiente. Assim, utilizamos nossas mentes com objetivos práticos. Não ouvimos mais o diálogo interno involuntário e sentimos uma enorme serenidade interior. Quando usamos de fato nossas mentes, em especial quando necessitamos de uma solução criativa, há uma oscilação de segundos entre o pensamento e a serenidade, entre a mente e a mente vazia. O estado de mente vazia é a consciência sem o pensamento. Só assim é possível pensar criativamente. Porque somente deste modo o pensamento tem alguma força real. O pensamento sozinho, quando não mais conectado com a área da consciência, que é muito mais ampla, rapidamente se torna árido, doentio e destrutivo. É interessante, porque quando a gente tem esse monte de voz gritando dentro da nossa cabeça, a criação ela não existe. O processo criativo, ele só se dá num estado de conexão interior, conexão com a essência, com você, né? A mente é, em essência, uma máquina de sobrevivência. O processo criativo não se dá em estado de sobrevivência. Ela executa muitas coisas boas, quando, por exemplo, ataca outras mentes e se defende. Coleta, armazena e analisa informações, mas não é nada criativa. Todo artista verdadeiro, quer tenha ou não consciência disso, cria a partir de um lugar de mente vazia, que se origina de uma serenidade interior. A mente, então, dá forma ao impulso criativo ou insight. Até mesmo os grandes cientistas têm relatado que as suas descobertas mais originais aconteceram em um momento de serenidade mental. Uma pesquisa nacional realizada com alguns dos matemáticos mais proeminentes que já atuaram nos Estados Unidos, incluindo Einstein, para estudar seus métodos de trabalho, mostrou que o pensamento é apenas uma parte secundária da fase breve e decisiva do ato criativo em si. Logo, eu poderia dizer que a maioria dos cientistas não é criativo. Não porque não sabe pensar, mas sim porque não sabe como parar de pensar. Não foi a mente nem o pensamento que criou o milagre da vida ou nossos corpos. É claro que existe uma inteligência de uma outra dimensão muito maior do que a da nossa mente,
trabalhando para manter tudo isso funcionando, como uma célula humana que mede, 1/1000 de 25,4, uma partícula de 1000 de 25,4 milímetros. Imagina quanto que é a nossa célula. Como é que ela pode conter instruções dentro do DNA que encheriam 1000 livros de 600 páginas cada um? Nossas informações genéticas, o que elas estão contidas em microcélulas. Quanto mais aprendemos sobre o funcionamento do corpo, mais aprendemos como é vasta a inteligência que age dentro dele e como sabemos pouco a este respeito. Quando a mente se relaciona com o corpo, transforma-se na mais maravilhosa das ferramentas. Serve, então, a alguma coisa maior do que ela mesma. Nossa, esse capítulo não acaba. Emoção, a reação do corpo à mente. E quantas emoções? Elas me dominam muito mais que a minha mente? A mente, no sentido em que emprego o termo, não é apenas pensamento. Ela inclui todas as emoções, assim como todos os padrões de reações mentais e emocionais inconscientes. A emoção nasce no lugar onde a mente e o corpo se encontram. E a reação do corpo à nossa mente, ou podemos dizer um reflexo da mente no corpo. Por exemplo, um pensamento agressivo ou hostil vai acumulando aos poucos uma energia no corpo, a raiva. O corpo está se preparando para lutar. Já a ideia de que nos encontramos sob uma ameaça física ou psicológica faz com que o corpo se contraia, o que é a manifestação física daquilo que chamamos de medo. As pesquisas têm demonstrado que as emoções fortes causam até mesmo mudanças na bioquímica do corpo. Essas mudanças bioquímicas representam os aspectos físicos ou material da emoção. Eu tô rindo aqui porque 80 anos eles estavam recém estudando essas reações que o corpo tem com as emoções. Que fantástico. Em geral, não temos consciência de todos os nossos padrões de pensamento. Só é possível trazê-los à consciência quando observamos nossas emoções. Quanto mais identificados estivermos com os nossos pensamentos, com as coisas que nos agradam ou não, com os julgamentos e interpretações, ou seja, quanto menos presentes estivermos como consciência observadora, mais forte será a carga de energia emocional. Tenhamos ou não consciência disso. Se você não consegue sentir suas emoções, se as mantém à distância, terminará por senti-las em um nível puramente físico, com um sintoma ou um problema físico. Muito se tem escrito a respeito disso nos últimos anos, portanto, não precisamos nos aprofundar neste assunto. É possível que um forte padrão emocional inconsciente venha a manifestar como um acontecimento externo, algo que parecerá acontecer só com você. Por exemplo, tenho observado que pessoas que guardam muita raiva dentro de si, mesmo sem ter consciência e sem falar sobre o assunto, são mais propensas a ser atacadas verbalmente ou até mesmo fisicamente por outras pessoas cheias de raiva. Com frequência,
sem qualquer motivo aparente. A razão é que elas desprendem uma raiva tão forte que acaba sendo captada de forma subconsciente por outras pessoas, e isso aciona a raiva latente que as trazem dentro de si. Frequência, né? Estamos falando de frequência. Eu vou atrair tudo que está vou atrair tudo que está alinhado na mesma frequência. Se eu estou vibrando em alta frequência, o que eu vou atrair? Por isso que é interessante a gente prestar atenção no que a gente está sentindo. Se você tem dificuldade de sentir suas emoções, comece concentrando a atenção na área de energia interior do seu corpo. Sinta seu corpo lá no fundo. Essa prática colocará você em contato com as suas emoções. Aprofundarei este assunto mais adiante. Você diz que a emoção é um reflexo da mente no corpo, mas às vezes ocorre um conflito entre os dois, quando a mente diz não e a emoção diz sim, ou vice-versa. Se quisermos conhecer mesmo a nossa mente, o corpo sempre nos dará um reflexo confiável. Portanto, observe sua emoção, ou melhor, sinta em seu corpo. Se houver um aparente conflito entre os dois, a verdade estará na emoção e não no pensamento. Não há verdade definitiva sobre quem você é, mas a verdade relativa ao estado da sua mente naquele momento. É bastante comum ocorrerem conflitos entre os pensamentos superficiais e os processos mentais inconscientes. Mesmo que você ainda não seja capaz de trazer a sua atividade mental inconsciente para um estado de consciência sobre a forma de pensamento, ela estará sempre refletida no seu corpo como uma emoção. E isso você pode passar a perceber. Observar uma emoção por este ângulo é basicamente o mesmo que ouvir ou observar um pensamento. Como eu descrevi anteriormente, a única diferença é que o pensamento está na sua cabeça, enquanto a emoção pode conter um forte componente físico que se manifesta, em primeiro lugar, no corpo. Você pode permitir que a emoção esteja ali, sem deixar que ela assuma o controle. Veja, você não é mais a emoção, você é observador, a presença que observa. Ao praticar isso, tudo que está inconsciente será trazido à luz da consciência. Então, observar nossas emoções é tão importante quanto observar os nossos pensamentos? Sim. Habitue-se a perguntar o que está acontecendo com você neste exato momento. Esta questão lhe indicará a direção certa, mas não analise, apenas observe. Concentre sua atenção dentro de você. Sinta a energia da emoção. Se não há emoção presente, concentre a sua atenção mais fundo no campo da energia interna do seu corpo. Essa é a porta de entrada para o ser. Uma emoção, em geral, representa um padrão de pensamento amplificado e energizado, por conta da carga energética quase sempre excessiva que ela contém. Não é fácil, a princípio, termos condições para observá-lo. A emoção quer assumir o controle e quase sempre consegue, a menos que você esteja presente e alerta. Se você for empurrado para uma identificação consciente com a emoção, ela se tornará temporariamente você. É comum
se estabelecer um círculo vicioso entre o pensamento e a emoção, porque um alimenta o outro. O padrão do pensamento cria um reflexo amplificado de si mesmo na forma de uma emoção, fazendo com que a frequência vibratória desta permaneça alimentando o padrão de pensamento original. Ao lidar mentalmente com a situação, acontecimento ou pessoa que é identificada como causadora da emoção, o pensamento fornece energia para a emoção, a qual, por sua vez, energiza o padrão de pensamento, e assim por diante. Basicamente, todas as emoções são modificações de uma emoção primitiva, não diferenciada, cuja origem é a perda da percepção de quem somos por trás do nome e da forma. É difícil encontrar um nome que descreva essa emoção primitiva. A palavra medo é muito próxima, mas além do sentido de ameaça permanente, ela pode ser entendida como um profundo sentimento de abandono e incompletude. Por isso, talvez seja melhor usar a palavra para que não se confunda tanto com aquela emoção básica e chamar isso simplesmente de sofrimento. Uma das principais tarefas da mente, uma das razões da sua atividade incessante é a de combater ou eliminar o sofrimento emocional, embora ela invariavelmente só consiga encobri-lo por um tempo. De fato, quanto mais a mente tenta se livrar do sofrimento, mais ele aumenta. A mente nunca pode achar a solução, nem pode permitir que encontremos a solução, porque é ela mesma uma parte intrínseca do problema. Imagine um chefe de polícia tentando achar um incendiário, quando o incendiário é o próprio chefe de polícia. Não nos livremos deste sofrimento quando não extrairmos o sentido de eu interior da identificação com a mente, ou seja, do ego. A mente é então derrubada da sua posição de poder, ao ser revelada em si mesmo como a verdadeira natureza da pessoa. Já sei o que você vai perguntar agora. E a pergunta é: eu ia perguntar o que acontece com as emoções positivas, como o amor e a alegria. E nós vamos deixar esta pergunta para nosso próximo encontro, ok? Para não ficar muito longo o vídeo. Um beijo e até o finalzinho, falta um pouquinho ali do primeiro capítulo e vamos ao segundo capítulo, tá bom? Até mais, gente. Beijos.